Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Igreja Sinodal desta semana. Nesta série sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, nós já percorremos grandes temas, como a retomada do Vaticano II, missão e sinodalidade, os pobres, e a pauta de hoje é o ensino social. O Papa Francisco tem insistido na prática de um modelo eclesiológico que lança a igreja para fora de si mesma e supera a lógica de uma igreja autorreferenciada. E, ao mesmo tempo, ele reafirma a preocupação da igreja pelo social e também impulsiona o compromisso sociopolítico e econômico do cristão no mundo, abrindo novos caminhos de reflexão para a doutrina social da igreja, tais como a cultura do cuidado, o imperativo da misericórdia e também a fraternidade universal. E para nós conversarmos sobre este tema de hoje, o ensino social do Papa Francisco, a reflexão deste tema que é central no seu pontificado, eu tenho a alegria de receber, conectados conosco, os nossos dois convidados, a Célia Soares de Souza, cristã leiga, mestre e doutoranda em teologia. Ela integra o Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Guarulhos e também o Regional Sul 1 da CNBB. Célia, bem-vinda mais uma vez ao programa Igreja Sinodal, muito bom tê-la aqui. Igualmente, bom dia, Marcos, bom dia, Padre Paulo Adolfo, a equipe técnica também, e é uma alegria poder fazer essa reflexão com vocês. Obrigado, Célia. E também participa conectado conosco o Padre Paulo Adolfo Simões, ele que é o secretário executivo do Cefep, o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. Padre Paulo Adolfo, bem-vindo ao Igreja Sinodal. Obrigado aí pelo convite, pelas boas-vindas. Meu bom dia a você, Marco, a você, Célia, a equipe técnica e todos que acompanharão o programa. Uma alegria muito grande. Bom, esse tema do ensino social, do que a gente está chamando, o ensino social no magistério do Papa Francisco, acho que é importante pontuar para quem está em casa que a doutrina social da igreja não é uma invenção do Papa Francisco, ela já é centenária. Nós vamos encontrar, inclusive, diversos documentos do magistério sobre ela. Mas, para a gente começar a conversa, queria trazer, assim, qual que é o principal diferencial do pontificado do Papa Francisco nesse ponto. Quero começar ouvindo a Célia. Ótimo. É importante mesmo trazer esse tema, com o olhar de Francisco. Francisco que já no seu pontificado assume um nome diferenciado, um nome que nos leva a um olhar do cuidado com a casa comum, com a criação, mas sobretudo com as pessoas que compõem, com os atores e atrizes que compõem este cenário. Mas de maneira muito especial, Papa Francisco ele busca destacar a alegria do Evangelho a partir das periferias existenciais e geográficas, a partir dos pobres, das mulheres, das pessoas esquecidas e muitas vezes invisibilizadas pela própria sociedade, pela cultura e pela própria religião. Então, ele traz, do seio da alegria do Evangelho, ele traz como que trouxesse mesmo do útero da igreja, do Evangelho, esse cuidado, como fruto de toda uma indiferença, do desrespeito pela criação, pela casa comum. E também ele chama atenção para o potencial humano e material que a humanidade atingiu e como que tudo isso se coloca a serviço da criação, se coloca a serviço da pessoa, do ser humano como imagem de Deus, que nós somos. E para isso, então, ele conclama as lideranças políticas, religiosas, de todos os ambientes, para que a paz prevaleça, para que a dignidade humana prevaleça. E ele mesmo vai ao encontro das periferias, desde Lampedusa, agora mais recentemente ao terremoto, ele vai aos os encarcerados, ele vai aos pobres do seu próprio território e também penso que os próprios escândalos no interior da igreja que ele traz também é um resgate dessa dignidade humana.
Uhum. Então, teriam vários outros pontos aqui para a gente tratar, mas tentando resumir, né? E também tem a questão da economia, que ele chama economia de desalmada, né? Então, como é que nós precisamos olhar para uma economia que inclua, e é muito forte quando ele chama os jovens para tomar frente, né, desse pacto. Depois nós vamos falar um pouco mais à frente, né, dos vários pactos também que ele propõe para todas as pessoas de boa Sim. vontade. Célia, você trouxe aqui elementos muito interessantes para a gente abrir essa conversa e principalmente nessa diversidade que o Papa Francisco traz de diálogo, né? Você apontou aqui com outras pessoas e isso me parece uma marca realmente, Padre Paulo Adolfo, porque nestes 10 anos de pontificado, nós observamos que o Papa toca em diversos assuntos e não apenas em assuntos religiosos, não apenas assuntos doutrinais. 3 pontos que me chamam a atenção e que acho que merece a gente destacar para quem nos acompanha. Primeiro, a preocupação com o meio ambiente, né, que ele chama de a casa comum, a nossa casa comum, a educação e a economia, como a Célia tocou. Que leituras que nós podemos fazer assim destas escolhas ou motivações do Papa Francisco em trazer temas como esses para discussão? Então, só retomando, Marco, algo que você falou no início, né, que a doutrina social já existia antes do Papa Francisco, e enquanto um corpo organizado do pensamento da Igreja, ela surgiu com a Rerum Novarum em 891, então, se está boa a minha matemática, lá se vão 130 e poucos anos. Isso. Mas antes disso, já havia muitas falas, né, desde a Igreja primitiva, que pode ser incorporada e são fundamentos, aliás, da doutrina social da Igreja. E o que o Papa Francisco, a meu ver, traz de fato de novidade não é nem tanto o conteúdo, é a maneira clara como ele põe o dedo na ferida, né? Você e a Célia já tocaram no assunto, nos assuntos principais, né? Estão chamando de um novo humanismo do Papa Francisco, que não só coloca os seres humanos fragilizados, os periféricos no centro, mas ao colocá-los, chama toda a humanidade também a um cuidado com a natureza, né? Tem até alguns que fazem uma análise crítica do humanismo anterior, que é o humanismo que levou a colocar o ser humano no pedestal e conduz para a destruição de tudo. E o Papa chama para um outro lado, né? E a pergunta que você coloca, Marco, eu vejo o seguinte, o Papa Francisco tem uma sensibilidade muito grande com as questões sociais, as questões humanas, ele é um Papa latino-americano. Eu até brinco, acho que a Célia já ouviu, vai rir, mas que o Papa, no começo, eu tinha a impressão que ele copiava minhas homilias, né? Porque é o pensamento que a gente tem, né? Então, nós ouvimos o Papa Francisco, a gente está em casa. É Eu acho verdade. que alguém da América Latina que escuta o Papa Francisco e não se sente ouvindo em casa, está numa realidade paralela, né? Então, a primeira questão é essa grande sensibilidade que ele tem. Depois, jesuíta que ele consegue fazer uma leitura de todo o ensino social e a caminhada da Igreja nesses, vamos dizer, 2000 anos, né? Consegue fazer uma releitura e perceber qual é o momento e quais são os pontos críticos, né? E esses pontos das periferias, de colocar a questão socioambiental da casa comum, a questão da economia, que ele vai usar uma frase muito forte, né? Essa economia que está aí, que é a capitalista, liberal, é uma economia que mata, e indica também que ele tem percepção muito clara de que a humanidade vive um momento que é decisório para o futuro, aquilo que muitos cientistas, movimentos sociais já apontam há algum tempo. E aí a gente pode dizer que o Papa Francisco é uma das poucas lideranças mundiais hoje bastante ligados a essa realidade e que também tem o respeito do mundo científico, o respeito do mundo político e até mesmo do mundo econômico, né? Quando ele chama o movimento Economia de Francisco, que eu acho muito interessante, acho de certa maneira o ponto alto dele, que é o que ele deixa, que deixará como legado, primeiro, ele não faz passar pelas instituições eclesiais, né? Então, isso, eu faço várias leituras disso, mas é muito interessante. Aí o pessoal sempre pergunta, né, por que não é a CNBB uma comissão? O Papa não quer isso, né? O Papa
Não quer CNBB, nem CLB, nada, CNLB, nada. Quer que o movimento vá, né? Então, ele percebe esta questão muito séria. Quando ele chama jovens, como a Célia já tocou, é pensar no futuro. Eu sempre disse isso desde quando eu era padre jovem na paróquia. Se eu chamo liderança da minha idade para cima, eu estou apostando no fim. Eu tenho que trazer gente nova, gente que vai dar continuidade. E o mundo econômico tem feito uma reação muito forte ao pontificado de Francisco. A gente sabe de muita coisa, acompanha, tem umas teorias meio conspiratórias e tal, mas o que até mesmo quando o mundo da economia se opõe a Francisco, é sinal de que o leva a sério, né? É o sinal de que a fala dele faz sentido. E a Laudato Si, que foi a primeira encíclica social dele, que ele faz questão de dizer que não é uma encíclica ecológica verde, mas uma encíclica social, é um documento que repercute muito mais fora da igreja, sobretudo no meio científico, do que ao interno da igreja. Parece que ao interno nós temos ainda muitas resistências a essas falas, mas fora da igreja o Francisco se tornou uma referência, né? Inclusive os termos casa comum, tudo está interligado, que ele traz, passam a ser usados amplamente. Então, eu vejo muito por aí a caminhada de Francisco na questão do ensino social da igreja. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, refletindo, conversando sobre o ensino social no magistério do Papa Francisco, nestes 10 anos de pontificado, conversando com a Célia Soares, ela que é cristã leiga, é mestra e doutoranda em teologia, e o padre Paulo Adolfo Simões, que é o secretário executivo do Cefep. E a gente tem aqui um ponto importante para retomar a nossa conversa. A Célia falou algumas vezes no primeiro bloco sobre a alegria do Evangelho, né? Ou seja, e a Evangelii Gaudium, ela é este grande e belo programa pastoral do Papa Francisco, a exortação apostólica, né? E lá ele diz, Célia, recuperando aqui um pouco dessa ideia, né, que é obrigação dos pastores e dos fiéis a construção de um mundo melhor, né? Ou seja, essa dimensão transformadora que comporta a fé cristã, não são coisas separadas e que não pode ser vivida numa perspectiva individualista. Como é que nós podemos trazer essa visão, essa proposta social que o Papa Francisco já coloca ali na Evangelii Gaudium para os nossos dias, especialmente num país e um mundo bastante marcado por polarizações? Então, eu acredito muito na formação e dedico, lá se vão uns 30 anos, pelo menos, da minha vida à formação. Sobretudo a formação para um laicato consciente, um laicato maduro, protagonista, sujeito eclesial. Porque nós somos, como cristãos leigos e leigas, a maioria na igreja. E acredito que na alegria do Evangelho, o Papa Francisco fala muito para nós, fala muito de nós, fala muito da nossa atuação. E, sobretudo, fala também dos ministérios. E quando ele fala dos ministérios, talvez não diretamente, mas ele fala de se libertar, né, de que cada pessoa possa se libertar dos ministérios, dos serviços na igreja, nessa forma de testemunho, nessa forma de ir aos porões da humanidade, né? Se libertar disso tudo como forma de privilégio. Então, tudo isso precisa ser, como o padre, olha, chamando de Papa já, hein? Como o Paulo Adolfo dizia, né, dessa questão de estar desligado da institucionalidade, né? Então, o Papa Francisco nos provoca também nessa dimensão de saída, e uma saída que precisa ser dos privilégios, dar testemunho de Jesus aonde estivermos, na simplicidade, com o mínimo, como Jesus fez, na partilha, e dizer alguns nãos, porque ele trabalha muito essa dimensão do não. E aqui a gente poderia dizer, né, não a uma igreja centralizada no clericalismo, no poder, no privilégio, não ao narcisismo, não a grupos ultraconservadores que cada vez mais querem poderes, querem centralizar tantos outros privilégios. E acreditar que uma formação continuada, integral,
né, possa trazer maturidade a todos os ministros da igreja, porque não precisamos de maturidade na fé, maturidade no nosso testemunho só para ministros leigos e leigas, né, dos cristãos leigos e leigas, mas para toda a igreja, para compreender esse novo jeito que a igreja, neste momento histórico, precisa ser nessa presença na igreja. E aí um outro aspecto importante que está ligado também entre a Alegria do Evangelho e a Fratelli Tutti é a questão do diálogo e amizade social. Então, nós como cristãos, né, sermos pessoas abertas a um diálogo, não só uma convivência fraterna, amorosa, amável, no interior dos nossos templos, porque isso precisa se expandir, e nesse sentido o Paulo Adolfo também já trazia, né, dessa relação que vai além de uma relação fraterna cristã, mas é uma relação com o mundo, com as diversas culturas, com as diversas realidades. E aí algo que me chama muita atenção é que o Papa fala de processos, né, de gerar processos. É muito interessante como ele trata essa dimensão do não acabado, né? Assim, de algo que precisa sempre estar atento nessa dimensão de recuperar a amabilidade, de recuperar a cultura que vai ao encontro de novos processos o tempo todo. E, nesse sentido, eu vejo o Papa Francisco muito mariano, né? Porque ele diz aquilo que ele sente no coração, né? As suas ações, as suas preocupações, elas passam e perpassam por aquilo que ele sente. A sua fé é uma fé encarnada. E aí, nesse sentido, também nos chama cada dia, o tempo todo, a nos colocar, como ele mesmo diz para nós, né, cristãos leigos e leigas, nós não somos hóspedes da igreja, não somos visitas, mas somos pessoas, fazemos parte, somos parte integrante, né, construtores, seja dessa ecologia integral, seja de uma igreja que precisa ser presença e chama atenção com a nossa pertença agora na sinodalidade. Sim. Ele como se ele trouxesse assim um barbante, né, vai trazendo várias pontas desses nós, assim. E nós ele puxa o fio da meada ali, né? Ele vai desatando muitas coisas, né? É interessante como pessoas, inclusive de outras religiões, vão se identificando com isso, porque como é algo que não é só da religião, da igreja, mas é algo desse cuidado com a pessoa, então muitas outras culturas, pessoas de outros segmentos também vão se identificando. Ou seja, essa alegria que ela é intrínseca do ser humano, sobretudo de nós, né, o povo latino, assim, traz uma identificação muito forte, mas algo que precisa ser superado por aquilo que nós já falamos, né? Por algo que centraliza na economia, uma política de privilégios, uma religião de privilégios, precisa superar tudo isso, que é uma outra expressão que ele traz também muito forte. Então, penso que esses pontos nos ajudam sempre a tentar responder a esses desafios todos que ele nos coloca. A Célia já tocou aqui num ponto, mas eu gostaria de trazê-lo para a gente aprofundar, Padre Paulo Adolfo, que é a questão do sínodo, sobre sinodalidade que a gente está vivendo, né? E para o Papa isso tem uma clareza muito grande, que não se trata de resultado, mas de engendrar processos, né? Que processos também que o sínodo pode repercutir nessa dimensão social e nesse magistério social que o Papa Francisco tem proposto para a Igreja? A Igreja, ela surge como sinodal lá no seu início, e depois, sobretudo, a Igreja Latina, que nós conhecemos mais, perdeu esse caminho, né? A Igreja Oriental sempre se manteve sinodal. Na minha compreensão, a nossa caminhada de pastorais sociais, de comunidades eclesiais de base, nessa igreja que nos é familiar, como eu dizia no início, é uma igreja sinodal, né? Isso acontece dessa forma. A Célia colocou a formação como espaço fundamental para implementar essa igreja de Francisco, né? Aqui eu acho, Célia, importante salientar a própria comissão de formação do CNLB, de fé e política, as mais de 100 escolas de fé e política que nós temos, né, pelo Cefep, sempre em parceria com a CNLB, com a CPJP,
que são espaços sinodais em que se achegam pessoas de diversas classes sociais, de maneira geral, os excluídos, mas também aqueles que ajudam a refletir um pouco mais essa realidade, pessoas de outras pertenças religiosas, né? Uma das coisas mais bonitas que eu achei no Cefeb é a parceria com a Igreja Batista de Coqueiral, e que agora começa a trazer gente de outras pertenças também, né? Esta abertura muito grande que de fato acontece. Eu penso que toda essa caminhada sinodal que o Papa Francisco propõe, que como já foi salientado, é mais de processos, né, do que de resultados, e esse é um dos princípios, né, que ele coloca lá na Evangelii Gaudium, que é muito cara a ele, é que o tempo é superior ao espaço. Enquanto a gente tenta demarcar o espaço, ele está preocupado com o tempo. É importante abrir processos e deixar que o Espírito conduza. Tenho a impressão que isso causa um certo medo na gente, não é, Célia? A gente pensa, mas se o Espírito Santo conduzir, alguém entendeu o Espírito diferente de nós ou errado, né? Dá um friozinho na barriga. Mas, de certa maneira, é isso que a gente já vem fazendo. Então, ele vem apenas consolidando ou reconhecendo este processo que nós já fazemos. Cabe a nós, então, o quê? É reforçar esses espaços, esses processos que nós já temos, e ampliá-los e aprofundá-los e ocupar outros espaços. Eu penso que tanto nessa questão de participação sinodal quanto de formação, nós estamos ainda muito incipientes, embora tenhamos melhorado, na questão de uso das redes sociais. Chegamos ao fim do nosso programa, né? Que acho que passou rápido, né, Padre Paulo Adolfo e Célia? Quando os convidados nos ajudam, trazem assim de maneira tão gostosa também a compreensão, né, desse ponto que é fundamental na compreensão do magistério do Papa Francisco, seu ensino social, e também nos despertar para conhecer ainda mais e para escutar o que o Papa diz, olhar o que o Papa faz, né, porque não é só o que ele diz, o que ele faz também diz muito. E eu quero agradecê-los, viu, Célia e Padre Paulo Adolfo, pela contribuição no nosso programa de hoje, nessa série especial dos 10 anos do Papa Francisco, do seu pontificado. E para você que está nos acompanhando, né, eu quero destacar aqui na Evangelii Gaudium, conforme o Padre Paulo Adolfo mencionou agora há pouco, o Papa Francisco ele deixa 4 ideias muito fortes de seu pensamento social, inspiradas no teólogo alemão Romano Guardini. Primeiro, que o tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante do que a ideia. E, por fim, que o todo é superior à parte. No próximo programa, um outro aspecto do pontificado do Papa Francisco que nós vamos abordar é o povo de Deus, a unidade e diversidade dos sujeitos eclesiais. É muito bom, claro, contar com a sua companhia. E até lá, convido você a rever os nossos programas no YouTube e compartilhar. Procure @Igreja Sinodal. Um abraço e até lá. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, refletindo, conversando sobre o ensino social no magistério do Papa Francisco, nestes 10 anos de pontificado, conversando com a Célia Soares, ela que é cristã leiga, é mestra e doutoranda em teologia, o Padre Paulo Adolfo Simões, que é o secretário executivo do Cefep, e a gente tem aqui um ponto importante para retomar a nossa conversa. A Célia falou algumas vezes no primeiro bloco sobre a alegria do Evangelho, né? Ou seja, e a Evangelii Gaudium, ela é este grande e belo programa pastoral do Papa Francisco, a exortação apostólica, né? E lá ele diz, Célia, recuperando aqui um pouco dessa ideia, né, que é obrigação dos pastores e dos fiéis a construção de um mundo melhor, né? Ou seja, essa dimensão transformadora que comporta a fé cristã, não são coisas separadas e que não pode ser vivida numa perspectiva individualista. Como é que nós podemos trazer essa visão, essa proposta social que o Papa Francisco já coloca ali na Evangelii Gaudium para os nossos dias, especialmente num país e um mundo bastante marcado por polarizações?
Então, eu acredito muito na formação e dedico, lá se vão uns 30 anos, pelo menos, da minha vida à formação. Sobretudo a formação para um laicato consciente, um laicato maduro, protagonista, sujeito eclesial. Porque nós somos, como cristãos leigos e leigas, a maioria na igreja. E acredito que na alegria do Evangelho, o Papa Francisco fala muito para nós, fala muito de nós, fala muito da nossa atuação. E, sobretudo, fala também dos ministérios. E quando ele fala dos ministérios, talvez não diretamente, mas ele fala de se libertar, né, de que cada pessoa possa se libertar dos ministérios, dos serviços na igreja, nessa forma de testemunho, nessa forma de ir aos porões da humanidade, né? Se libertar disso tudo como forma de privilégio. Então, tudo isso precisa ser, como o padre, olha, chamando de Papa já, hein? Como o Paulo Adolfo dizia, né, dessa questão de estar desligado da institucionalidade, né? Então, o Papa Francisco nos provoca também nessa dimensão de saída, e uma saída que precisa ser dos privilégios, dar testemunho de Jesus aonde estivermos, na simplicidade, com o mínimo, como Jesus fez, na partilha, e dizer alguns nãos, porque ele trabalha muito essa dimensão do não. E aqui a gente poderia dizer, né, não a uma igreja centralizada no clericalismo, no poder, no privilégio, não ao narcisismo, não a grupos ultraconservadores que cada vez mais querem poderes, querem centralizar tantos outros privilégios. E acreditar que uma formação continuada, integral, né, possa trazer maturidade a todos os ministros da igreja, porque não precisamos de maturidade na fé, maturidade no nosso testemunho só para ministros leigos e leigas, né, dos cristãos leigos e leigas, mas para toda a igreja, para compreender esse novo jeito que a igreja, neste momento histórico, precisa ser nessa presença na igreja. E aí um outro aspecto importante que está ligado também entre a alegria do Evangelho e a Fratelli Tutti é a questão do diálogo e amizade social. Então, nós como cristãos, né, sermos pessoas abertas a um diálogo, não só uma convivência fraterna, amorosa, amável, no interior dos nossos templos, porque isso precisa se expandir, e nesse sentido o Paulo Adolfo também já trazia, né, dessa relação que vai além de uma relação fraterna cristã, mas é uma relação com o mundo, com as diversas culturas, com as diversas realidades. E aí algo que me chama muita atenção é que o Papa fala de processos, né, de gerar processos. É muito interessante como ele trata essa dimensão do não acabado, né? Assim, de algo que precisa sempre estar atenta nessa dimensão de recuperar a amabilidade, de recuperar a cultura que vai ao encontro de novos processos o tempo todo. E nesse sentido eu vejo o Papa Francisco muito mariano, né? Porque ele diz aquilo que ele sente no coração, né? As suas ações, as suas preocupações, elas passam e perpassam por aquilo que ele sente. A sua fé é uma fé encarnada. E aí, nesse sentido, também nos chama cada dia, o tempo todo, a nos colocar, como ele mesmo diz para nós, né, cristãos leigos e leigas, nós não somos hóspedes da igreja, não somos visitas, mas somos pessoas, fazemos parte, somos parte integrante, né, construtores, seja dessa ecologia integral, seja de uma igreja que precisa ser presença, e chama atenção com a nossa pertença agora na sinodalidade. Sim. Ele como se ele trouxesse assim um barbante, né, e vai trazendo várias pontas desses nós, assim. E nós ele puxa o fio da meada ali, né? Ele vai desatando muitas coisas, né? É interessante como pessoas, inclusive de outras religiões, vão se identificando com isso, porque como é algo que não é só da religião, da igreja, mas é algo desse cuidado com a pessoa, então muitas outras culturas, pessoas de outras
de outros segmentos também vão se identificando. Ou seja, essa alegria que ela é intrínseca do ser humano, sobretudo de nós, né, o povo latino, assim, traz uma identificação muito forte, mas algo que precisa ser superado por aquilo que nós já falamos, né? Por algo que centraliza na economia, uma política de privilégios, uma religião de privilégios, precisa superar tudo isso, que é uma outra expressão que ele traz também muito forte. Então, penso que esses pontos nos ajudam sempre a tentar responder a esses desafios todos que ele nos coloca. A Célia já tocou aqui num ponto, mas eu gostaria de trazê-lo para a gente aprofundar, Padre Paulo Adolfo, que é a questão do sínodo, sobre sinodalidade que a gente está vivendo, né? E para o Papa isso tem uma clareza muito grande, que não se trata de resultado, mas de engendrar processos, né? Que processos também que o sínodo pode repercutir nessa dimensão social e nesse magistério social que o Papa Francisco tem proposto para a Igreja? A Igreja, ela surge como sinodal lá no seu início, e depois, sobretudo, a Igreja Latina, que nós conhecemos mais, perdeu esse caminho, né? A Igreja Oriental sempre se manteve sinodal. Na minha compreensão, a nossa caminhada de pastorais sociais, de comunidades eclesiais de base, nessa igreja que nos é familiar, como eu dizia no início, é uma igreja sinodal, né? Isso acontece dessa forma. A Célia colocou a formação como espaço fundamental para implementar essa igreja de Francisco, né? Aqui eu acho, Célia, importante salientar a própria comissão de formação do CNLB, de fé e política, as mais de 100 escolas de fé e política que nós temos, né, pelo Cefep, sempre em parceria com a CNLB, com a CBJP, que são espaços sinodais em que se achegam pessoas de diversas classes sociais, de maneira geral, os excluídos, mas também aqueles que ajudam a refletir um pouco mais essa realidade, pessoas de outras pertenças religiosas, né? Uma das coisas mais bonitas que eu achei no Cefep é a parceria com a Igreja Batista de Coqueiral, e que agora começa a trazer gente de outras pertenças também, né? Esta abertura muito grande que de fato acontece. Eu penso que toda essa caminhada sinodal que o Papa Francisco propõe, que, como já foi salientado, é mais de processos, né, do que de resultados, e esse é um dos princípios, né, que ele coloca lá na Evangelii Gaudium, que é muito caro a ele, é que o tempo é superior ao espaço. Enquanto a gente tenta demarcar o espaço, ele está preocupado com o tempo. É importante abrir processos e deixar que o Espírito conduza. Tenho a impressão que isso causa um certo medo na gente, não é sério? A gente pensa, mas se o Espírito Santo conduzir, alguém entendeu o Espírito diferente de nós ou errado, né? Dá um friozinho na barriga. Mas, de certa maneira, é isso que a gente já vem fazendo. Então, ele vem apenas consolidando ou reconhecendo este processo que nós já fazemos. Cabe a nós, então, o quê? Reforçar esses espaços, esses processos que nós já temos, e ampliá-los e aprofundá-los e ocupar outros espaços. Eu penso que tanto nessa questão de participação sinodal quanto de formação, nós estamos ainda muito incipientes, embora tenhamos melhorado, na questão de uso das redes sociais. Chegamos ao fim do nosso programa, né? Que acho que passou rápido, né, Padre Paulo Adolfo e Célia? Quando os convidados nos ajudam, trazem assim de maneira tão gostosa também a compreensão, né, desse ponto que é fundamental na compreensão do magistério do Papa Francisco, seu ensino social, e também nos despertar para conhecer ainda mais e para escutar o que o Papa diz, olhar o que o Papa faz, né, porque não é só o que ele diz, o que ele faz também diz muito. E eu quero agradecê-los, viu, Célia e Padre Paulo Adolfo, pela contribuição no nosso programa de hoje, nessa série especial dos 10 anos do Papa Francisco, do seu pontificado. E para você que está nos acompanhando, né, eu quero destacar aqui na Evangelii Gaudium, conforme o Padre Paulo Adolfo mencionou agora há pouco, o Papa Francisco ele deixa 4 ideias muito fortes de seu pensamento social, inspiradas no teólogo alemão Romano Guardini. Primeiro, que o tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante do que a ideia. E, por fim, que o todo é superior à parte. No próximo programa, um outro aspecto do pontificado do Papa Francisco que nós vamos abordar é o povo de Deus.
a unidade e diversidade dos sujeitos eclesiais. É muito bom, claro, contar com a sua companhia. E até lá, convido você a rever os nossos programas no YouTube e compartilhar. Procure @Igreja Sinodal. Um abraço e até lá.